A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso médio em teologia para os nossos alunos que estudam à distância. Eu gravo essas aulas aqui no meu canal Crescendo com a Bíblia. A partir do ano que vem, estaremos gravando no canal da nossa igreja AD Missão para o Mundo. Espero que você continue conosco. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e sou professora de Bíblia há mais de 20 anos. Tenho graduação e pós-graduação em teologia. Para quem não me conhece, mas gostar da aula e quiser continuar nos acompanhando, se inscreva, aperte o sinal de que gostou, comente, compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar da aula e aperte o sininho também, para que sempre que eu estiver postando algum vídeo, você possa ser notificado. E para você que é meu aluno, por favor, não é inscrito ainda? Se inscreva, você vai ajudar o nosso canal a crescer e espalhar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Vamos para a aula de hoje? Nós estamos estudando liderança cristã e o tema de hoje é o líder e a comunicação. O primeiro versículo que eu quero que você leia, não vou ler porque é para a gente não deixar o nosso vídeo muito longo, mas o primeiro versículo que eu quero que você anote e leia é Esdras, capítulo 7, versículo 10. Nós já falamos sobre ele na aula passada, ou melhor, na matéria passada, quando eu trouxe o tema de ética pastoral. Por quê? Um líder ou um pastor, ele precisa ser apto para ensinar. E essa aqui, na comunicação, é muito importante. Um líder que não consegue se comunicar, ele também não consegue ensinar. E lá em Esdras, capítulo 7, assim também como na segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, que fala sobre as características do bispo, está lá, apto para ensinar, ou seja, que possui habilidade para ensinar. Em Esdras, capítulo 7, vai dizer que Esdras propôs em seu coração estudar a palavra de Deus, a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e depois ensinar a lei do Senhor. Essa é a regra. Eu posso dizer que esse versículo é um versículo áureo da regra daqueles que querem viver para agradar a Deus. Estude a palavra, viva a palavra e ensine a palavra. Que lindo, não é? Aqui na nossa apostila ele vai citar alguns versículos que vai ser importante para você entender o que eu quero dizer a respeito da comunicação. Ele diz assim, ele cita Tiago 1:19. Sabeis isto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Ele vai entrar no contexto de que mesmo você sendo um líder e precisa, com certeza, saber se comunicar, saber ensinar a palavra, você também precisa saber ouvir. Uma boa comunicação, ela acontece quando duas pessoas, uma fala, cada uma no seu momento, e a outra ouve. É muito complicado haver comunicação quando as duas pessoas estão falando ao mesmo tempo ou quando ninguém está falando. Então, para você ter uma boa comunicação, escute o outro primeiro. Seja tardio em falar e mais apto também para ouvir. E eu tenho certeza que a sua comunicação será muito melhor. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2. Olha aqui o sábio Salomão dizendo que até diante de Deus a gente precisa ter poucas palavras, porque Deus já sabe o que nós precisamos antes mesmo da gente falar. E por último, pois os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da tua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Malaquias 2:7. Eu hoje estou sem meu óculos, estou tendo um pouquinho de dificuldade para ler, mas se eu tiver citado, ao invés de Malaquias, for, eu acredito que seja Malaquias mesmo, 2:7, vou pedir para você conferir aí, que fala a respeito de você ser um instrumento de Deus para transmitir a palavra de Deus. E para isso é necessário buscar do Senhor sabedoria e entendimento. O líder deve saber ouvir, saber falar na hora certa,
para um pouco. Ele diz assim: é melhor você parar um pouco e pensar sobre isso. Então, por exemplo, o líder que sabe ouvir, ele também vai saber falar na hora certa. Quando você é alguém que presta atenção no que a pessoa está falando, quando você for dar a sua resposta, você já vai ter meditado um pouco sobre ela. Mas quando você não ouve bem, quando você às vezes está ouvindo, mas não está presente, né? Apenas, é como a palavra de Deus diz, quem tem ouvidos para ouvir. Porque tem pessoas que têm ouvidos, mas não são para ouvir. Quando você consegue ouvir de verdade, compreender, você consegue meditar melhor na resposta para esta pessoa. E aí ele coloca aqui algumas coisas que eu devo pensar. Por exemplo, palavras que são menos importantes numa comunicação, o eu. Palavras que são mais importantes numa comunicação, o nós. As duas palavras que são mais importantes, muito obrigada, para você estar sempre sendo grato. As três palavras mais importantes, por favor. As quatro palavras mais importantes, qual é a sua opinião? As cinco palavras mais importantes, você é um bom trabalhador, você ser capaz de encorajar o outro. E as seis palavras mais importantes, eu quero possivelmente conhecer você melhor, onde você busca ter intimidade com aqueles com quem você trabalha, com quem você lidera. Um líder é alguém que sabe o caminho, vai no caminho e mostra o caminho. Então, a gente até falou sobre isso na aula passada. Essa frase é de John Maxwell e ele fala que tudo sobe e cai por causa da liderança. A gente também falou isso na aula passada, que o líder é responsável por tudo. Eles lhe disseram: se hoje te tornares servos deste povo, e se ouvires e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Isso está em 1 Reis 12:7. Aqui ele dá um exemplo de comunicação no sentido de ouvir conselhos. Se não me falha a memória, ele está falando aqui sobre Roboão, filho de Salomão, que recebeu uma comissão do povo pedindo para que ele diminuísse os impostos. Mas, quando ele foi receber os conselhos dos anciãos, eles disseram essa frase, para que ele se tornasse servo do povo e desse ouvido ao que o povo estava pedindo. E então ele estaria ganhando o povo e o povo faria tudo o que ele quisesse. Mas ele então dá ouvido aos seus amigos, aumenta mais ainda os impostos e acontece a grande e terrível guerra civil ali de Israel, a divisão das tribos. Busque conteúdo quando tiver que falar. Fale sabiamente, no tempo certo, para pessoas certas. Ouça primeiro e depois fale. Esse é o grande segredo da comunicação. Saber ouvir e saber falar na hora certa. Silêncio é ouro, espere sua vez, mas lembre-se, líderes comunicam. Líderes sabem quando falar e têm uma valiosa contribuição a fazer. Líderes devem estar com o povo e quando você está com o povo, você deve comunicar. Você deve se comunicar para influenciar. Então, os passos são: ouça, olhe, lidere, olhe, aprenda e lidere. Então, quando nós estávamos na aula passada falando sobre o que é ser um líder, e nós dissemos que líder é aquele que identifica e satisfaz necessidades. Então, se eu consigo olhar, se eu consigo prestar atenção, se eu consigo ouvir, eu com certeza vou conseguir encontrar e identificar a necessidade dos meus liderados. Vou conseguir me comunicar melhor e com certeza terei soluções para os problemas, terei como satisfazer as necessidades daquela minha equipe. Outras atitudes de líderes que ele coloca aqui, para com Deus, por exemplo. Um líder deve manter uma atitude de sensibilidade espiritual. Isso é muito importante, principalmente se você é um líder cristão, que é o nosso propósito aqui, é liderança cristã. Eu sei que tudo que nós falamos aqui pode ser usado também na liderança da sua casa, na liderança do seu trabalho, na liderança do seu negócio. Todo o princípio é válido para qualquer tipo de liderança. Mas, no foco da liderança cristã, você
que é um líder de um departamento, de um grupo da igreja, ou um líder da igreja como um pastor, você precisa manter essa sensibilidade espiritual, estar sempre ligado com Deus, para que você continue sendo dirigido por Ele, pelo seu Espírito. Uma outra qualificação que ele coloca aqui do líder é que convém que o líder seja irrepreensível, que é sinônimo de boa reputação, vida limpa, que não dê lugar à repreensão, que seja bem conceituado. Na apostila tem uma lista bem maior, mas a gente está resumindo apenas nessas para a gente poder andar um pouquinho mais na apostila. Mas eu quero que você leia. O que ele quer dizer aqui? Qual é a questão que é importante, que eu separei aqui e que eu achei legal para trazer para vocês? É que é necessário que você, como líder, tenha preocupação de ter um nome limpo. Quando eu digo nome limpo, eu não estou dizendo no sentido de você, por exemplo, não, às vezes aconteceu, de você ter tido um problema, um imprevisto, você nunca fez isso, não é da sua índole comprar e não pagar, ficar fazendo vários tipos de compras, já sabendo que não vai pagar, mas você quer possuir as coisas sem ter condições. Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Estou falando de um líder que é uma pessoa correta, íntegra, honesta, mas por uma situação, uma emergência, algo que o surpreendeu, ele acabou sujando o nome dele. Isso é uma exceção. Mas você que é um líder, você deve procurar manter-se de forma irrepreensível, sempre com a sua vida limpa, íntegra, sempre buscando ser honesto em tudo, mesmo que você perca, mas seja uma pessoa que ande de forma aberta, clara, como uma carta aberta, como diz a palavra do Senhor. Uma pessoa que você não tem medo de andar no dia, porque você não tem nada para esconder. Não sejamos como algumas pessoas que não se preocupam com o seu nome, não se preocupam com o que as pessoas vão dizer dela, o que elas vão pensar dela. Eu sei que você não deve viver com a mente só assim, de dizer assim, não vou tomar nenhuma atitude com medo das pessoas. Não é isso, mas é muito importante ter um bom nome. Principalmente se você é um líder, principalmente se você é um pastor, se no seu grupo você é um líder, você precisa ser exemplo. O líder é exemplo. O líder as pessoas seguem, as pessoas imitam. Jesus era esta pessoa que era exemplo, que sempre se comportava bem, que sempre tinha um bom nome, mesmo as pessoas querendo manchar o nome dele, mas quem estava perto dele sabia quem ele era de verdade. Então você é um líder, seja irrepreensível, tenha uma boa índole, seja honesta, ande fazendo as coisas direito, se afaste da aparência do mal, não ande como o mundo anda, fazendo bagunça, fazendo trambiques, fazendo coisas erradas e achando que isso é comum, que isso é normal. Não, não é. Ande em santidade, separado do que o mundo mostra como sendo normal. A palavra de Deus também aqui vai dizer que existem qualidades naturais do líder. É isso mesmo. Lembra que nós falamos numa aula anterior que hoje em dia, ou melhor, antigamente se dizia que para ser um líder você tinha que nascer com esse talento, mas que hoje em dia a gente já sabe que você pode aprender a liderar, que existem habilidades, existem técnicas, existem estratégias que te ajudam a liderar o seu grupo, o seu departamento. Mas também não vamos negar que existam habilidades naturais. E aí, eu trouxe um pouco também aqui das questões das habilidades naturais, a parte em que a palavra de Deus fala sobre a idade, sobre a questão da maturidade, sobre a questão também dos cuidados físicos deste líder. Eu vou colocar os versículos e quero que você esteja aí anotando e depois lendo. O primeiro é em Levítico, capítulo 21, do versículo 18 ao 21, vai falar sobre algumas regras que o nosso Deus havia colocado a respeito daquele que iria servir no seu santuário. E a relação dessas regras estava relacionado à saúde do sacerdote, daquele que estaria trabalhando no seu santuário. O segundo versículo, texto bíblico que eu quero que você anote, depois leia, está em Números 4, 3. Esse versículo fala sobre a idade que a pessoa começava no seu trabalho na casa do Senhor. Ele começava aos 30 anos e aos 50 ele encerrava. Olha só que interessante, não é? Apenas 20 anos de trabalho. E
No versículo 39 e 43 do mesmo capítulo, se repete a mesma coisa, falando sobre a idade. Veja que um homem com 30 anos é jovem, mas também não é tão jovem ao ponto de ser imaturo. Enquanto que aos 50, que é quando ele encerra, ele já é um homem ousado, mas ele já é um homem, mas também não é ainda um velho. Então, o que que o Senhor Deus fez? Ele pega parte da juventude deste homem, onde ele possui ousadia e coragem para fazer muitas coisas, e também parte da sua maturidade, tudo para usar na sua casa. A aparência do seu líder, qualquer pessoa que exerça a função de dirigir um grupo, uma sociedade ou mesmo uma igreja, deve ser um espelho para os integrantes de sua comunidade. Quando estamos à frente de um trabalho, somos o guia das ovelhas, somos também seus espelhos. A Bíblia diz que devemos ser o padrão dos fiéis, viu que eu falei para você? Isso está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, e também na carta a Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. O líder é o gabarito, o molde, o prumo, a matriz e o nível ou o exemplo, no procedimento, no propósito, na fé e na perseverança. 2 Timóteo 3:10. Lembra que eu citei para vocês? O líder deve também mostrar a sua dignidade no trajar, no asseio corporal e em toda a sua aparência pessoal, porque as pessoas vão te imitar. Se você anda parecendo uma pessoa largada, as pessoas vão começar a andar assim. Se você anda bem vestido, bem trajado, as pessoas também vão andar assim. Se você gosta de tomar banho, anda perfumado, todos vão te imitar. O líder deve mostrar, o asseio corporal jamais pode ser negligenciado. É desagradável o odor de suor por falta de asseio. Por isso que é importante você que lidera e que está sempre junto de pessoas, que você esteja sempre limpo e perfumado. O cuidado pessoal ajuda muito a adquirir a admiração e o respeito dos outros. Dificilmente adquirir respeito dos outros é aquele que demonstra uma aparência desleixada. A pobreza não é sinônimo de relaxamento e nem incompatível com a limpeza. Então, não é porque você é pobre que você vai andar sujo. Por favor, não vamos misturar as coisas. O vestir com simplicidade também pode ser impecável e elegante, pois a limpeza contribui muito para a boa apresentação. Então, quando a gente fala sobre as vestes, ninguém está falando para você andar com roupas caras, mas se você andar bem vestido, com roupas limpas, você já vai estar bastante elegante, com certeza. Um pregador de unhas sujas, por exemplo, dá má impressão e não é bem aceito por aqueles com quem fala. Pensa-se de imediato que aí está um homem negligente em tudo. Andar com a barba por fazer certamente desagradará. Pode o rosto do pregador não ser bonito, mas se estiver com a barba bem feita, torna-se agradável. O homem de Deus é um verdadeiro embaixador, por isso é bom estar também atento ao mau hálito. O pregador pode não sentir, mas os outros sentem e procuram afastar-se. Uma boca mal cuidada é repulsiva. Nós também falamos sobre isso muito na ética pastoral. Os cabelos dos obreiros devem estar sempre penteados e aparados. O líder não deve, porém, cair no erro de dar muita atenção à sua vida física do que à sua vida espiritual. Infelizmente, está havendo uma inversão de valores hoje em dia, onde as pessoas estão muito preocupadas com a sua aparência física, né? Muita gente frequentando a academia, ficando bastante forte e muito preocupado com a moda e com a beleza e se esquecendo da vida espiritual. Muito bem, vamos passar para a próxima, e aí nós já estamos caminhando para o final, o líder e o desenvolvimento de suas habilidades. O processo de condução de uma equipe é às vezes prazeroso e às vezes frustrante. O líder entende que seu próprio desenvolvimento é assunto muito importante. Ele sabe que estreito contato com os membros da equipe ajuda em tempos difíceis.
O líder precisa estar equipado e pronto para conduzir bem. Siga as dicas abaixo para desenvolver suas habilidades de liderança. Hebreus 13, 17. Eu estou lendo um pouco devagar, estou lendo com bastante cuidado, porque eu estou sem o meu óculos, mas logo logo já estará tudo ok e aí a gente consegue estar lendo com um pouco mais de velocidade. A primeira parte aqui sobre desenvolvendo as habilidades do líder é a leitura. Todos nós somos encorajados a ler muito. 1 Timóteo 4,13. O líder vê nisso prioridade. O líder também deve recomendar e selecionar bons livros para os que com ele trabalham. Então, o que se espera de um líder é que ele tenha conhecimento das coisas. E para ter conhecimento, é necessário estudar. E para estudar, é necessário ter o bom hábito de ler. Interaja com os outros líderes. Um líder encontra quem o encoraja e quem o ouça quando ele se relaciona com outros líderes fora do seu círculo costumeiro. É importante que você que é líder tenha esse vínculo de amizade com outras pessoas que são líderes como você, para que haja essa troca de conhecimento e experiência. Apoie sempre. Membros de uma equipe encontram segurança em um ambiente de trabalho onde há coleguismo e apoio mútuo. Ele está dizendo assim, olha, se você for aquele tipo de pessoa que apoia os seus liderados, está sempre os encorajando, você vai ver um resultado muito melhor do que se você for aquela pessoa sarcástica, aquela pessoa depreciativa. Então, seja um líder que apoia e encoraja. Evite tendências da cultura. Nós todos tendemos a nos refugiarmos em nossa cultura, experiência e formação pessoal. Estas inclinações são boas, mas não melhores que a cultura da palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que gostam de inovar, né, ver as últimas novidades, mas sempre nós devemos ter cuidado. Se essa cultura, se essas inovações não estão fora do padrão bíblico. Veja a equipe como sendo importante. Muitos líderes não dão atenção devida aos membros da equipe. Facilmente eles perdem interesse ou são absorvidos por alguma novidade na área administrativa. Então, o líder precisa estar sempre vendo a sua equipe como importante, dando importância e valor a cada um que trabalha. Mantenha contato regular. Bons líderes tentam e mantém contato com todos os membros da equipe de uma forma informal. Use o celular, internet, tablet e formas privadas de comunicação para garantir este contato. Se você quer ser um bom líder no seu departamento, não perca o contato com a sua equipe. Particular, no grupo, esteja sempre interagindo com eles. Ensine com frequência. O líder sabe que uma equipe se conduz de forma que ela foi instruída a se conduzir. Os seus liderados farão o que você ensinar para eles fazerem. Se você vê que alguma coisa está fora do lugar, está em desordem, é porque está faltando você ensinar. Viaje. Isto permite tanto à equipe quanto ao líder espaços de aprendizagem. Quando o líder está fora, a equipe aprende coisas novas e consegue expandir suas ideias. Aqui ele mostra que se você viaja, se você tiver uma oportunidade para viajar, você também está dando à sua equipe a oportunidade de ter uma experiência, de fazer as coisas sem você estar presente. Ria. Trabalho em equipe precisa ser divertido e agradável. Se momentos regulares de distração e humor não forem incluídos no menu da equipe, muito cedo o entusiasmo morre. Seja uma pessoa divertida, você não precisa ser palhaço, mas você deve ser uma pessoa que proporciona momentos de alegria na sua equipe. Não seja tão rígido, não seja tão duro, tão inflexível, mas seja uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que vê o lado bom das coisas e que está sempre encorajando sua equipe e sendo uma pessoa que gosta de sorrir. Isso é muito importante. E por último, para nós encerrarmos aqui esta parte, mantenha a equipe focalizada. Pense na equipe regularmente, quando na iminência de mudanças ou quando decisões
a serem tomadas possam afetá-la. Então, mesmo que você tenha uma boa equipe, mesmo que você tenha um pensamento de manter aquela equipe sempre, mantenha-se focado, porque pode acontecer de às vezes precisar haver mudanças e o foco vai ser no propósito que você tem. Nunca deixe de seguir o seu propósito bíblico, a intenção que Deus colocou no seu coração, por alguma coisa que de repente você não queira mudar. Às vezes a mudança é boa. Que Deus abençoe você. Esta é a nossa aula. Nós vamos fechar aqui nessa parte e eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Os nossos alunos estão com a apostila aí. A próxima aula nós já vamos estar trazendo para vocês a aula de revisão e a prova e que você possa ter aprendido mais um pouco aqui sobre liderança. Que Deus abençoe e fiquem na paz.